Se chegar a proposta, o Flamengo não vai fazer esforço para ficar com o Michael. Tem informação também envolvendo o Wendel. Lembra aquele que já quase veio para o Flamengo algumas vezes? Temos também informação sobre Bruno Henrique, e não é boa. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Galera, é o seguinte, a FIFA confirmou janela de transferência inédita que permitirá todos os 32 times do Mundial de Clubes da FIFA contratarem jogadores para o torneio. E o Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo estão nesse Mundial. O período especial estará aberto do dia 1º a 10 de junho de 2025. Regulamento adaptado para equilibrar diferenças nos períodos de registro, com chance adicional de reforços durante a competição ao fim da fase de grupos. Ou seja, respondendo você, torcedor rubro-negro, se o Jorginho for contratado, o Flamengo tem que enviar a lista final até o dia 31 de maio. Beleza. Se o Jorginho for contratado, pode ser inscrito. Aí rola uma substituição. Estou dando essa... se o Jorginho for contratado, não. Ele vai ser contratado. Resta saber se ele vai conseguir chegar para o Mundial ou só a partir do dia 1º de julho. Vamos falar agora de Wendel, informação que a gente trouxe em primeira mão e que o Botafogo acabou confirmando através de nota oficial minutos depois, mas pelo menos tentei trazer a informação e consegui, né? Em primeira mão, o Wendel não vem mais para o Botafogo. E, segundo a nota oficial, e eu vou ler segundo a nota oficial, porque tem muita gente dizendo que é por conta da lesão. Cara, seria leviano da minha parte, porque o jogador está lesionado e dificilmente teria condições de jogo para o Super Mundial, mas eu acho que o Botafogo não deixaria de contratá-lo por conta disso, até porque o contrato dele com o Botafogo seria longo, se não me engano, até 2028. E o Botafogo disse o seguinte: por questões geopolíticas, o negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei dos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe, especialmente considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF, é cidadão norte-americano. E aí o Wendel soltou uma nota oficial logo depois dizendo: fui surpreendido com a rescisão do contrato já firmado com o Botafogo nessa quarta-feira. Já estava estruturando minha vida no Rio de Janeiro e focado para este segundo semestre. Tenho grandes ambições na carreira e acreditei no projeto do Botafogo. Entretanto, não tenho qualquer participação neste movimento do clube em desfazer o negócio. Deixo isso bem claro para a torcida alvinegra e fiquei também surpreso, pois sempre cumpri meus contratos por onde passei. Então fica aí a informação para vocês sobre o Wendel. Vai continuar lá no Zenit. E agora a gente vai falar do Bruno Henrique, galera. Bruno Henrique do Flamengo é convocado para depoimento privado em inquérito no STJD. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva convocou Bruno Henrique e outras testemunhas para uma audiência privada na próxima segunda-feira. O atacante do Flamengo é alvo de investigação por supostamente ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Brasileirão 2023 e beneficiado apostadores. Gente, na boa, não é coincidência. A queda de rendimento do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo vem justamente no momento que esse assunto vem à tona. Isso não é coincidência. O Bruno Henrique é ser humano. E quando eu falo isso, gente, não é uma crítica ao Bruno Henrique. Pelo contrário, é me colocando no lugar dele. Estou tendo empatia. Eu não estou aqui entrando no critério que ele é inocente, culpado, que ele tem culpa, que ele tem que ser punido. Não estou entrando nesse critério. Ele está sendo investigado. E a partir do momento que ele está sendo investigado, isso de uma maneira automática influencia sim no desempenho dele. Eu duvido que ele esteja dormindo bem. Eu duvido que ele esteja esquecendo, deixando de lado essa situação. Ser humano, eu jamais iria conseguir dormir bem e deixar essa situação de lado. Alguma coisa na minha vida ia ser afetada, seja o meu rendimento no trabalho, seja o meu rendimento aqui no canal, que também é meu trabalho, no SBT. Eu já passei e passo por dificuldades na minha vida pessoal e eu tento ao máximo fazer com que isso não atrapalhe o meu desempenho profissional, até porque eu acho que uma coisa, você não pode juntar as coisas, mas estamos falando de uma acusação extremamente séria ao Bruno Henrique. Inclusive, ele pode ser punido por um longo período e, obviamente, fazer com que a carreira dele chegue ao fim antes mesmo do que ele imaginava. Isso é uma possibilidade, ninguém sabe. Então, eu não sei até que ponto vale a pena insistir tanto no Bruno Henrique como o Felipe Luiz está insistindo. Estou levantando a bola aqui para um debate, para vocês comentarem aí e darem a opinião de vocês. Galera, ontem, terça-feira à noite, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou criação de empresa nos Estados Unidos para evitar taxação
lá nos Estados Unidos durante o Super Mundial. Medida faz parte de um plano do Flamengo para evitar taxação sobre prêmio da Copa do Mundo de Clubes. Ah, mas como assim prêmio? É só se for campeão? Não, gente. A participação na primeira fase, você vai passando de fase, você vai ganhando também premiações, dinheiro. E, nesse caso, com a criação da empresa, e a empresa ela vai ter prazo para iniciar e para finalizar. O Flamengo não vai manter essa empresa para depois do Super Mundial. Você tendo essa empresa lá, tendo um CNPJ lá, essa taxação é menor. Questão de lei política nos Estados Unidos. Então, o Flamengo encontrou uma maneira de driblar essa lei e conseguir perder menos possível no imposto, entende? Não é nada ilegal, tanto é que o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou. Acho até que todos os clubes brasileiros vão acabar fazendo isso, vão copiar o Flamengo, porque deveriam fazer isso. Mesmo no Botafogo, né, que deve ter CNPJ lá nos Estados Unidos, justamente porque o John Textor é americano. Mudando de assunto, galera, vamos falar agora de mercado da bola, porque segundo o site Coluna do Fla, Everton Araújo do Flamengo recebe sondagem de 5 clubes da Europa: Wolverhampton, Eintracht Frankfurt, Sevilha, Vila Real e Getafe. Ainda de acordo com a matéria, o empresário alemão Stefan Krause, que representa o Eintracht, fez contato na última segunda-feira. O Wolverhampton iniciou as consultas em fevereiro, enquanto os 3 espanhóis iniciaram as sondagens neste mês. O volante do Flamengo tem contrato até o fim de 2028 e multa rescisória de cerca de 40 milhões de euros, que na cotação de hoje dá um pouco mais de 250 milhões de reais. Vou ser bem sincero, gente, eu já gostei mais do Everton Araújo, acho um volante extremamente burocrático, que hoje faz com que o nível caia bastante quando ele tem que substituir o Pulgar. Inclusive, ele deve ser titular hoje na partida contra o Botafogo da Paraíba. Então, fica aí a informação para vocês. Vamos para as informações. É o seguinte, galera. Mandatário do Flamengo, BAP, informação que a gente postou lá nas outras redes sociais, se reuniu com o futuro presidente da CBF, o Sami Chaldi, aqui no Rio de Janeiro, em um jantar no último domingo. Eu apurei que esse jantar foi depois do jogo do Flamengo contra o Botafogo, em um restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O BAP, a intenção do BAP é ouvir Sami Chaldi e propor algumas ideias para melhorar o futebol brasileiro. Segundo eu apurei, o Chaldi ouviu tudo. Ele tem 41 anos, disse entender todas as ideias do BAP, deixou claro que nesse encontro que pretende trabalhar junto com os clubes em todos os processos, inclusive relativos à melhora de governança e de gestão da entidade. Ele se comprometeu também com o BAP de uma maneira informal, não tem como ele assinar um documento formalmente, de trabalhar na ideia de mudar o critério eleitoral atualmente, que tem o peso das federações, porque as federações que acabam decidindo quem será o presidente da CBF. Então, o BAP iniciando essa relação com o futuro presidente da CBF, eu acho importante, independentemente se foi uma boa escolha ou não das federações, a gente não vai saber no futuro. Eu, de fato, não conheço o Chaldi, 41 anos, enfim, o pai dele foi presidente da Federação de Roraima durante 40 anos. Ele era vice-presidente e ia se tornar presidente agora. Então não tem muito o que dizer. Em uma entrevista para o UOL, ele disse que sim, se envolve é envolvido sim com o esporte. Praticante de jiu-jitsu faixa preta. Beleza, eu sou praticante de Muay Thai e nem por isso eu tenho condições e requisitos para ser o presidente da CBF. Mas a ver o que será agora da entidade brasileira, mas o Ancelotti continua sendo treinador, tá? Falando sobre Flamengo e Deportivo Táchira, no dia 28, quarta-feira que vem, o Flamengo divulgou os valores dos ingressos. Vamos lá, Norte, de R$ 25 a R$ 100, meia, 150, a meia sendo 50, porque ficou parecendo que é 150. Setor Sul de R$ 20 a 80 e a meia R$ 40. Leste Superior de R$ 30 a 120, a meia 160. Leste Inferior de 35 a 140 e a meia, obviamente, 170. E para finalizar, o Oeste Inferior de R$ 40 a 160, a meia R$ 80. A comercialização dos ingressos começa nessa quinta-feira, dia 22. E aí, gostaram dos valores? Pelo visto, a diretoria entendeu que às vezes cobrar mais caro não estava valendo a pena, embora a renda possa ser maior, mas não adianta nada você ter um estádio vazio. E Deportivo Táchira, esse jogo vai ser muito importante, embora eu acho que o Flamengo vença mesmo se fosse com portões fechados, mas o torcedor quer ir para apoiar
e fazer sua parte no Maracanã. Acredito eu que tenha aí mais de 60 mil pessoas presentes no estádio. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. O Gil Vicente de Portugal, segundo a imprensa portuguesa, está interessado no goleiro Lucas Furtado do Flamengo, destaque do Sub-20, jogador que foi recentemente convocado para a seleção Sub-20, para amistosos com a seleção Sub-20 lá no Egito, preparatório para o Mundial. Ele é titular atualmente do Sub-20, pelo que eu estou vendo aqui, foi titular no dia 15 contra o São Paulo, foi titular contra o Fluminense no dia 4 e foi titular contra o Internacional no dia 30 de abril. Então é um jogador que vem sendo utilizado aí e foi titular também na campanha do título da Libertadores Sub-20 esse ano. Inclusive o Flamengo vai disputar o Mundial Sub-20 dentro do Maracanã diante do Barcelona em agosto. Vamos ver se o Gil Vicente faz uma boa proposta, se de fato o clube consegue levar o goleiro Lucas Furtado. Vamos ver se vale a pena ou não. E agora falando sobre um atacante, o Michael, a gente vai falar aqui. A gente falou sobre isso já na introdução. E aí a gente vai comentar aqui qual time que é o Michael. É o seguinte, o parceiro Flazoeiro soltou a seguinte matéria: exclusivo, Aldo Ail do Catar tem negociações em andamento para contratar o atacante Michael do Flamengo. Bom, no Flamengo até o momento não me responderam se procede, os empresários também não me responderam, obviamente eu apurei, mas fica aí os créditos dados ao parceiro Flazoeiro que trouxe essa informação. Não é nenhum absurdo, porque o empresário dele, Eduardo Maluf, é um cara que tem muita entrada no mundo árabe, muita entrada mesmo, faz várias negociações, inclusive foi ele que levou o Michael na ocasião para o Al Hilal, clube que o Michael estava defendendo antes de retornar ao Flamengo. Bom, o Michael, gente, pelo que eu estou vendo aqui no Transfer Market, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Gente, é um contrato extremamente longo. Eu não lembrava que era tão longo assim, cara. E ele custa alto, tanto é que eu falei já isso aqui e vou repetir. O Michael inflacionou o elenco do Flamengo, porque todo mundo que pede renovação de contrato se baseia no atual salário do Michael. Contrato longo, salário alto, não entrega dentro de campo. Não faz o menor sentido o Flamengo segurar esse jogador. Se de fato esse clube do Catar quiser o Michael, que leve, porque para mim não vai fazer nenhuma falta. Inclusive o Flamengo vem buscando contratações de jogadores para essa posição. Então eu acho que seria maravilhoso para o Flamengo abrir essa brecha na folha salarial, e seria uma boa brecha para trazer um reforço já nessa janela de transferência. O que vocês acham? Michael tem que ficar? Pode ir embora? Quero a opinião de vocês. Torcedor, segura essa bomba que acabou de explodir no ninho do urubu. Bruno Henrique, um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, foi oficialmente convocado para prestar depoimento em uma audiência privada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. O atacante está sendo investigado por, supostamente, ter forçado um cartão amarelo durante uma partida contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023, com o objetivo de beneficiar um esquema de apostas esportivas. A situação é tão séria que não envolve só ele, mas também familiares e outros envolvidos diretamente com o jogador. A audiência vai acontecer na próxima segunda-feira, e a torcida inteira está em choque, tentando entender até onde isso pode ir e quais as consequências pro camisa 27 e pro próprio Flamengo. O inquérito foi aberto após a Polícia Federal encontrar mensagens nos celulares apreendidos que, segundo a investigação, levantam suspeitas pesadíssimas. Uma dessas mensagens, que caiu como uma bomba na imprensa, mostra o irmão de Bruno Henrique perguntando diretamente: quando você vai tomar o terceiro cartão? E a resposta dele foi curta, direta e, segundo a investigação, comprometedora, contra o Santos. Esse diálogo virou peça-chave na investigação, que agora pode transformar o ídolo rubro-negro em réu não só na justiça desportiva, mas também na justiça comum. Mesmo assim, até o momento, não houve pedido de suspensão preventiva. Ou seja, Bruno Henrique segue liberado para jogar, pelo menos por enquanto, até o tribunal decidir se vai ou não oferecer denúncia. E, meus amigos, a situação não para por aí. Além de Bruno Henrique, também foram indiciados seu irmão Vander Nunes Pinto Júnior, sua cunhada Ludmila Araújo Lima e sua prima Poliana Esther Nunes Cardoso. Todos, segundo a investigação, fizeram apostas relacionadas aos jogos. E como se não bastasse, um segundo grupo de apostadores, que inclui amigos próximos da família, também está no centro desse furacão.
Todos estão sendo investigados por formação de quadrilha para fraude esportiva e estelionato, com penas que podem chegar até 6 anos de cadeia só no artigo da Lei Geral do Esporte, além de mais 5 anos por estelionato. É um cenário que ninguém no ninho esperava viver, e a pressão nos bastidores está simplesmente insana. Para deixar tudo ainda mais pesado, o próprio Ministério Público do Distrito Federal agora avalia se transforma Bruno Henrique oficialmente em réu. A Polícia Federal concluiu o inquérito, que agora serve de base para o MP decidir se oferece denúncia ou se arquiva o caso. A defesa do atacante já corre contra o tempo e entrou com um pedido urgente de arquivamento, tentando frear o avanço desse pesadelo jurídico que se aproxima. E olha, torcedor, seja qual for o desfecho, esse episódio já mancha a imagem de um dos grandes nomes do Mengão nos últimos anos. A dúvida que paira sobre o ninho é: será que o Flamengo vai perder uma peça tão importante no meio dessa tempestade? E como isso pode impactar não só o time, mas toda a estrutura do clube daqui para frente? A pressão é absurda, a cobrança é gigante e o clima no Mengão tá simplesmente pegando fogo.